Já vimos quem o anticristo é, a gente também já viu como vai ser o reinado dele e vimos também o que é a abominação da desolação, esse evento que vai acontecer no meio da semana de Daniel, nos 3 anos e meio. Então, eu gostaria aqui, neste momento, de fazer uma conclusão como vai terminar o reinado da besta, o que vai acontecer depois disso, para que, quando a gente for continuar nossa leitura sobre cada um dos selos, são 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices também, a gente precisa já ter essas definições maiores para que quando a gente esteja lendo, falar abominação da desolação, você já tem uma noção do que é. Não vai ter como eu ficar aprofundando em cada momento sobre cada detalhe, porque é muita coisa mesmo que vai acontecer no fim dos tempos. Então agora eu dou essa aprofundada nessas definições, que aí quando chegar o momento dos selos, das trombetas, se qualquer pessoa tiver alguma dúvida, quem é o anticristo, quem é o reprovado, ou que é a abominação da desolação, é só retornar no vídeo específico que eu fiz para cada uma dessas coisas. Então, onde a gente começa no dia de hoje aqui? A gente pode ir para Lucas capítulo 21. Vamos para Lucas capítulo 21, onde a gente pode concluir um pouco mais sobre essa abominação da desolação. A gente viu muito ontem da parte da abominação e a da desolação. E o momento onde a cidade de Jerusalém é tornada desolada. Vamos aqui para Lucas capítulo 21, começando a nossa leitura no versículo 20. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. Então deixai os que estiverem na Judéia fugirem para os montes, e deixai os que estiverem no meio dela saírem, e não deixai os que estiverem nos campos entrar nela. Porque estes são dias de vingança. Por que Deus vai deixar o anticristo destruir os judeus? Isso daí é porque os judeus são santos, os judeus são... Não, os judeus não são santos. Os judeus não são o povo de Deus. Quem é um anticristo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Os judeus são anticristos. E eles vão ser amiguinhos, eles vão ser unidos com o anticristo, com o filho da perdição, durante o governo político dele. Porém, no governo religioso, eles não vão querer servir a ele, eles vão querer manter os sacrifícios dele, e ele vai estar invadindo o terceiro templo deles, então vai ter um atrito, vai ter esse momento de vingança. Mas Deus vai permitir que o anticristo cause essa vingança nessas pessoas? Deus utiliza diversas vezes na Bíblia pessoas horríveis para punirem pessoas um pouco menos horríveis. Então ele deixa uma pessoa ainda pior chegar para aquela pessoa terrível que estava fazendo muitos pecados, fazendo muita destruição. Um exemplo disso, Deus deixando a Babilônia destruir o restante das tribos de Israel. E outro exemplo disso também, Deus deixando a Síria levar cativa a maior parte das tribos de Israel. Então a gente teve primeiro essa destruição causada pela Síria e depois essa conclusão da destruição causada pela Babilônia. Constantemente Deus permite que pessoas terríveis sejam destruídas por pessoas ainda mais terríveis. É como se sempre tivesse um peixe maior que vai destruir esse peixe menor. Mas no final de tudo, o que acontece? Deus vai executar a vingança também nesse peixe grande. Não é como se o peixe grande fosse imune. Então o anticristo também vai sofrer a vingança por derramar o sangue dos filhos de Deus, por perseguir os santos, que ele também vai utilizar, ele também vai fazer o uso dessa perseguição para os santos. Mas, neste momento aqui, na abominação da desolação, o foco é em quem? Nos judeus. Momentos diferentes. Os mártires, a perseguição daqueles que conhecem a Deus, é diferente da destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém é um momento de vingança. De vingança pelo quê? Por blasfemarem a Jesus Cristo continuamente? Por odiarem a palavra de Deus? Por crucificarem a Cristo? Por serem espiritualmente Sodoma e Gomorra? Essa é a razão, este é o motivo da vingança sendo jogada sobre os judeus e sobre Jerusalém. Agora, qual é o motivo de Deus permitir a perseguição dos santos? A Bíblia diz que a gente viverá tribulações. Se a gente for logo para o início de Apocalipse, a gente vai ver que Jesus Cristo está falando para as igrejas ficarem fiéis na tribulação, porque o mundo nos odeia porque a gente não é do mundo. A gente é de Deus. A gente segue a Deus. E amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então é natural que o mundo tenha esse atrito com os salvos. E o anticristo, que vai ser o líder mundial, sem dúvidas nenhuma, vai estar perseguindo também. O autor, um dos fundadores dessa nova união religiosa global, dessa única religião que vai adorar a besta, que vai adorar o anticristo, é óbvio que ele vai fazer guerra com os santos. Mas, se a gente ser fiel, nenhum cabelo nosso vai cair. Se a gente permanecer fiel, a gente vai
sobreviver durante essas tribulações. Agora não vai ser fácil, a gente vai ter que trilhar o caminho de Deus, a gente vai ter que se esforçar, fazer as obras e não temer o que o homem pode fazer com a gente. Se a gente for fiel, a gente vai poder sobreviver até o fim. Agora, se a gente não for, se a gente dormir durante esse evento, ainda assim a gente vai ser salvo. Porém, a gente vai perder recompensas que a gente poderia ter. A gente vai ter um final mais doloroso do que se a gente tivesse permanecido fiel a Deus. Então é importante a gente entender por que isso tudo está acontecendo, por que Deus está permitindo. Primeiro, é para punir o mundo, é para punir o mundo que amou mais a mentira. Então Deus permite que as pessoas sejam enganadas pelo anticristo. E em relação a nós, cristãos, Deus permite para que nesse momento a gente seja purificado. Por meio das perseguições, a gente aprenda a trilhar mais os caminhos de Deus, a seguir mais o caminho de Deus. E aqueles que quiserem, que estiverem trilhando o caminho de Deus, mas quiserem ser mártires, vai ter, eu acredito que os dois tipos de pessoas. Pessoas que querem ser mártires, como a Bíblia descreve em Hebreus, capítulo 11, que as pessoas não aceitaram essa liberação, essa perseguição, buscando uma melhor ressurreição, ou seja, buscando maiores recompensas. Então eu acredito que vai ter esses cristãos que vão estar firmes, mas vão escolher perecer, ter essa morte de honra para obterem melhores recompensas, para fazerem grandes coisas para Deus. E também vai ter aquelas pessoas que vão estar firmes na palavra de Deus, mas vão escolherem ver a vinda de Cristo. E vai ter aquele terceiro cristão que vai estar dormindo, mas ainda assim é salvo, que não vai estar querendo seguir a palavra de Deus, que vai ficar pecando muito. E aí essa pessoa vai sofrer o castigo de Deus. Ela também vai ser punida durante a tribulação, vai ser morta, mas ela vai para o céu. Então, esse é o motivo disso estar acontecendo no mundo, de Deus estar permitindo isso acontecer no mundo. É um período em que está se aproximando a vingança, a ira de Deus. É um período onde Deus está executando a sua ira sobre Jerusalém, a vingança dele sobre Jerusalém. É um período de muitas dificuldades, onde o mundo começa a se preparar para, literalmente, a ira do Senhor, o dia do Senhor. Esse evento da ira de Deus é diferente da tribulação. Os cristãos vão viver a tribulação. É natural que a gente viva em nossas vidas dificuldades, momentos difíceis. Agora, a ira de Deus vai viver somente aqueles que não acreditam em Deus. Porque para os salvos não é apontado a destruição, não é apontado a ira. Então, com isso em mente aqui, está explicado por que vai ter essa vingança, para que tudo o que está escrito seja cumprido. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E eles cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então Jerusalém vai ser pisada pelos gentios. E quando seria esse fim, esse período dos gentios? Seria quando a gente tivesse o reinado de 1000 anos de Cristo. Então o reinado dos gentios encerraria e a gente teria o reino de 1000 anos de Cristo. Então a abominação é a imagem, a desolação, essa destruição de Jerusalém. Ela é pisoteada por esses exércitos. Se a gente for para Joel capítulo 2, a gente vai ter uma descrição muito detalhada também dessa destruição que acontece em Jerusalém. Mas, por questão de tempo, e como já foi um assunto que eu já falei com mais detalhe, vamos para Marcos capítulo 13, para a gente se aproximar da nossa conclusão final sobre este assunto. Marcos capítulo 13, indo aqui para o versículo 14. Marcos capítulo 13, versículo 14. Mas quando vós virdes a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, de pé onde não deveria, então aqui é o ídolo, de pé aonde não deveria, quem lê compreenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então não tem como separar. Tem uma abominação e tem a desolação. Por isso que chama desolação da abominação da desolação, que o profeta Daniel disse e depois Jesus Cristo expandiu também. Então, agora vamos para Daniel, capítulo 7, onde a gente vai encerrar e onde a gente vai ver também a destruição do reinado do anticristo. Daniel, capítulo 7. Depois a gente vai prosseguir para os selos, para as trombetas, a gente vai prosseguir para os cálices também. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, indo para o versículo 23. Assim ele disse, o quarto animal será o quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará e quebrará em pedaços, e a quebrará em pedaços. Que tal um animal com a boca de leão, com as patas de um urso, com o corpo de um leopardo, que foi o que a gente leu em Apocalipse, no capítulo 13. Então, este reino que virá ainda, ele vai ser diferente dos outros. Ele vai ter uma aparência bem diferente
do que já estava acontecendo com os outros. Então, continuando aqui, no versículo 24. E os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão, e um outro se levantará após eles, e ele será diferente dos primeiros, e ele subjugará 3 reis. Então, 3 desses reis vão ser destruídos, vão perder a força deles. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, aquelas pessoas que acreditam em Deus, os filhos de Deus, os filhos da luz, aquelas pessoas que são salvas, os eleitos, aqueles que acreditam na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aqui a gente tem o período da grande tribulação, que acontece no 5º selo. Santos do Altíssimo intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo. Então ele vai querer mudar toda essa questão global que está acontecendo. Ele vai criar só uma religião, um governo, tudo debaixo dos pés dele. Ele vai mudar toda essa questão de tempos, vai ser tudo unificado. Indo aqui para o versículo... mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo. E tempos e a divisão de tempo. Então o que a gente tem? Tempo, tempos e a divisão de um tempo. Meio. Então, 3 anos e meio. É essa duração que ele vai ter depois para continuar este reinado. Porém, assentar-se-á o julgamento, e eles tomarão o seu domínio para o consumir e o destruir até o final. E o reino e domínio e a grandeza do reino sobre todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então, o que vai acontecer? O anticristo não vai reinar para sempre. Ele só vai ter mais esses 3 anos e meio para continuar o reinado dele antes que acabe. Antes que haja a batalha do Armagedon, no qual ele vai ser jogado junto com o falso profeta. A besta e o falso profeta vão ser jogados vivos no lago de fogo. Depois, Satanás vai ser preso no inferno por 1000 anos, até o evento da Batalha de Gog e Magog, mas isso fica para depois. E a gente vai ter aqui o reino do Cordeiro, o reino do Altíssimo, no qual nós que somos salvos, nós que acreditamos em Deus, vamos reinar. A gente vai ser reis e sacerdotes junto com Cristo. Povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e isso não vai ter fim. Esse reino não vai ter fim. E todos os domínios o servirão e obedecerão. Eis aqui o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam e o meu semblante alterou-se em mim, mas eu mantive a questão em meu coração. Então, sem dúvidas, Daniel viu muitas coisas diferentes para uma questão de tempo assim, enorme mesmo. Até hoje a gente não viu o anticristo. Até hoje o anticristo não se revelou. Então, imagina, quantos anos atrás não foi esse Daniel? Mais de 2000 anos atrás, Daniel estava tendo essas visões e isso realmente, sem dúvidas, foi algo muito difícil de entender como que ia ser cada coisa, mas hoje em dia a gente tem um livro de Apocalipse. Hoje em dia a gente tem essa revelação que nos ajuda a entender com bastante clareza quando ocorrerá cada coisa. Então, este vai ser o fim do reinado do anticristo. O fim de suas maldades. Ele vai ser jogado vivo no lago de fogo, ele vai estrear o lago de fogo junto com o falso profeta e ali ele vai ficar para todo o sempre. Então, essa conclusão, este é o término de seu reinado e logo eu estarei começando a leitura sobre os selos, agora que a gente já estabeleceu quem o anticristo é, o que é a abominação da desolação, o que é o livro da vida e o que é um reprovado. Muito obrigado a todos que assistiram, espero que tenha ficado claro essas questões. Qualquer dúvida, deixe no comentário e até mais.